Então eu te digo, alegre-se com o sucesso que Deus te deu. Você sim, caramba. Que inveja. Que inveja. Sabe de uma coisa? Tem inveja porque Deus está comigo. Em tudo o que eu passei, muitos saíram correndo, me abandonaram, me traíram, mas há alguém que não foi embora. Deus está sempre comigo, o tempo todo. Deus está comigo. A igreja cheia de novo. Você não vê isso? Que Deus está comigo. Você não vê isso? Tire a venda dos olhos, tire a venda dos olhos, porque Deus está comigo. Por que você inveja o que eu tenho? Porque você quer controlar a minha vida? Vai e cuide da sua. Agora sim, eu saquei a espada. Saquei a espada. Por quê? Existe uma inveja. Quando eu vou aos países da América Latina, sentem inveja de mim. Nunca fiz nada a eles, porque é um sentimento hostil. Por que ela tem essa casa, esse marido que tem? Por que eu não tenho isso? E escute, a inveja não para por aí. O invejoso sente tão forte esse sentimento que diz: eu vou agir para tirar isso dela. Eu tenho que tirar isso dela. Por quê? A maneira como posso te responder é: porque as pessoas sentem inveja de mim, têm inveja do que eu falo, cozinho, como, de tudo. Ai, eu não tenho culpa se Deus está comigo. E a glória é sempre para Ele. E aqui vou tocar em algo agora, não desligue a televisão, você aí na sede, cuidado, em Jalia você desliga o telefone. Estamos aqui na igreja. Então por quê? Porque as pessoas são tão egoístas. Aqui não, aqui todos do Rei Jesus são lindos, aleluia. Por que é tão egoísta? Por que são tão egoístas? Não, vou tocar em algo aqui, pessoal. Sabe quanta gente, muita realmente não quer e ora para que eu não refaça a minha vida de novo? Só ouvi 2 améns dos meus sogros aqui, porque os outros atiraram pedras em mim. Por quê? Quando você chega em casa, você tem sua esposa que lhe traz comida, ela cuida de você. Quando você chega em casa, você tem seus filhos. Eu não tenho ninguém, e agora que meu filho se foi, estou sozinho. Mas não tente orar ou manipular quem será minha esposa. Isso é para Deus decidir, não eu. Pare de ser manipulador. Se você me vê aqui sozinho, é porque estou sozinho há 5 anos. Algo que eu não fiz, que eu não causei, e digo publicamente porque vocês sabem, eu não provoquei, eu não procurei. Diga-me, igreja, não, porque estou lhe contando isso. Neste momento meu coração está buscando a Deus. Buscando, essa é minha prioridade. Mas quando chego em casa, meu Deus, que solidão. E o Ronald foi embora, Marlene. E o Ronald não estava porque o Ronald não me dizia nada, nem um café, mas o quê? Mas é tão egoísta? Ah, não. E quando ele chega, quando eles supostamente viram a cabeça e dizem: não pode ser a esposa dele, não pode ser. O que te importa? Eu tenho o direito, sou solteiro, tenho o direito. Vamos lá, 1 Cristo capítulo 9, versículo 1. Obrigado, Grécia, por me apoiar. Pastor Ângelo, obrigado, Pastor Ângelo. Primeiro, Cristo, levante a mão para o céu. Não é verdade, igreja, que egoísmo, que inveja. Porque quero o que é meu. Se você me ama, Deus vai te dar o que é seu. Você sabe nesta cidade como os pastores têm inveja de mim. E eu os abençoo, eu não tenho problemas com eles, eu não os ataco. Mas simplesmente é inveja. Não, apóstolo, mas o Senhor sabe, temos que orar. Bruxa. Olhem o que eu vou soltar aqui. Estão prontos? Não? Quem não está pronto? Estão prontos? O apóstolo Paulo, que naquele momento estava solteiro, e o homem estava sendo atacado.
seu apostolado, sua paternidade, e eles o atacaram de todas as maneiras. As pessoas não olham a fruta, não olham nada, não olham suas vidas mudadas, assim te apunhalam. Todo dia me esfaqueiam. Há pessoas criei, pessoas em quem acreditei, pessoas abri portas, pessoas abençoei, pessoas dei dinheiro. Essas pessoas me traem todos os dias, daqui dentro e fora, e não se coloca E Paulo vem em defesa disso. Diziam para ele: não, você nem merece se casar, você nem merece ser apóstolo, você merece. E ele diz: vamos ler 1, 2, 3, vai. Não sou eu um apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu o nosso Senhor? Não são vocês a minha obra no Senhor? Posso dizer isso? Vocês são o produto do que eu ensinei a vocês, do que eu instruí a vocês. Vocês são a minha obra. O Senhor é a glória, mas fui eu que ensinei vocês a lutar, a se defender, a prosperar. Eu ensinei você, eu libertei você. Você chegou aqui deprimido, por que você me apunhala? Se para vocês, vamos ler 1, 2, 3, vai. Não, aí parece que está com artrite. 1, 2, 3, vai. Se para outros eu não sou apóstolo, para vocês certamente sou. Porque o verdadeiro selo do meu apostolado, a prova viva, são vocês. O selo do meu apostolado é o pastor Juan Carlos. O selo do meu apostolado, pastora Grécia, pastor Ângelo, profetisa Ingrid, profeta Jesus, apóstolo, que são o selo de um apostolado. O que eles têm, fui eu que lhes transmiti. Pare de usar meus ensinamentos, mentiroso. Quando você não tinha nada, fui eu que te levantei. As portas que se abrem para você são por causa da influência e da graça de Deus em mim. Ui, diga para ele que deste lado aqui está quente. Diga: isso aqui está quente. Anil, você veio da Espanha e pensou: isso aqui está bom, está gostoso. E acontece que a coisa está feia contra os que me acusam. Não desligue a televisão. Contra os que me acusam. Esta é a minha defesa. E do que me acusam? Do mesmo que acusam todos os homens de Deus: ladrão, falso profeta, mulherengo, festeiro e jogador. Desde que comecei o ministério, disso me acusam. Mas há bocas que se prestam a repetir o que o diabo colocou nelas. Contra tudo isso, esta é a minha defesa. E Paulo diz: não temos o direito de trazer conosco uma irmã por esposa, como os outros apóstolos. Ele diz: améns diminuíram. Ou Nil, que acabou de vir aqui, Nil, que não me entenderam. Eu não tenho direito. Assim como também os outros apóstolos. Eu não tenho direito. Como os outros pastores meus. Como você. Ai, que lindo o Andrés. A recebem em casa, tem sua esposinha. Ai, que lindo o pastor Gregório. Mas eu não. Uau. Orgulhosos. Gente orgulhosa, soberba. Gente que está aqui, que não pensa que aquele que os alimentou, aquele que os levantou, não lhes importa. E diz: não tenho direito de trazer conosco uma irmã por esposa. Não, mas aí está dizendo uma irmã Algiel. Como também os outros apóstolos e os irmãos do Senhor, todos eles eram casados. Continue, por favor. Não, mas a história diz que Paulo nunca se casou. Não invente, ou só eu e o Barnabé temos o direito de não trabalhar. O que ele estava dizendo? Porque diziam isso para ele. Não, espera. Não podemos te dar oferta. Começaram a dizer: espera aí, se fui eu ensinei a vocês o espiritual, não vão colher o material? Então verso 7. Quem jamais foi soldado às suas próprias custas? Quem plantou uma vinha, como colheu o seu fruto? E quem apacenta o rebanho e toma o leite do rebanho? Vou terminar porque já estou cansado.
O apoio que Cana tinha, todos me deixaram aqui sozinho. Qual é a defesa? A defesa é que eu tenho direito bíblico. Bíblico, Deus me respalda. E se você tem dúvida, onde está o fruto? Se te disseram que eu era ladrão, morcego, festeiro, confira o seu fruto. Cale a boca. E quando você ganhar 12 milhões para Cristo, então me critique. Você se esqueceu que chegou aqui e eu te ordenei ao ministério? Fui eu que te levantei. Fui eu que abri as portas para você. E você se esqueceu. Alguém grita? Digo isso não só como homem, mas também como a lei. Em outras palavras, eu também vou ao banheiro como vocês. Eu também como vocês. Eu também preciso que façam uma tortilha para mim em casa. Não, eu repreendo o diabo. Não, e você começa a buscar o espírito de feitiçaria. Há 2 espíritos operando na igreja. Um espírito de feitiçaria lá fora e um espírito de feitiçaria na igreja. E na igreja, a maioria são profetas carnais que têm mistura em suas profecias e são espiões que estão buscando informações, entrevistando pessoas para dizer: isso não é de Deus. Cale a boca. Alguém aplauda, por favor. Cuidado com esses profetas carnais que têm mistura. A profecia é para edificar, para consolar, para reedificar, para levantar. A feitiçaria dentro e a feitiçaria fora. Tenha certeza de que você não é um bruxo. Diga para quem está ao seu lado: não. E há feitiçaria lá fora. Há um diabo lá fora fazendo feitiçaria, matando animais contra a igreja. Mas também há aqui dentro um monte de bruxas fazendo orações de manipulação. Com quem casa quem? Quem decide aqui? Quem decide lá? Quem decide para cá? Aqui quem decide é o apóstolo Maldonado. Assim como estou com Cristo submisso. O que o diabo já possuiu? Sim, isso acontece. Levante a mão. Eles se aproveitaram de você. Muitas pessoas se aproveitam. Como diz o cogumelo vermelho da minha nobreza. Todo dia, pessoal, diariamente. Comecei a fazer uma alteração no meu telefone. Eles mudaram meu número de telefone e voltamos para o mesmo. E foram 2.500 contatos por 20 anos. Veremos todos. No final, quantos contatos permaneceram? 400. E onde estão os 2.000? Muitos foram embora, eles me abandonaram, eles me traíram. Muitos foram embora falando mal. Muitos desapareceram. Muitos, quando o fogo chegou, nem quiseram se identificar com aquele homem, porque aquele homem atrai a guerra. Eles me abandonaram, eles foram embora. E toda a história, muitos ministérios que vieram aqui só me procuravam quando eu pregava ou quando eles podiam pregar, mas para os eventos deles nunca me convidaram. Ministérios americanos, ministérios brancos hispânicos nunca me convidaram por uma única razão: inveja. E o que fazemos por isso? Eu não vou deixar de ir à igreja, não vou para o inferno com eles. Não, você perdoa assim, você perdoa assim, você perdoa assim, você perdoa assim, você abençoa. O que fazem os demônios? Já vou terminar aqui, faltam 8 minutos. O que fazem os demônios? Tentam e seduzem. Vêm em forma de voz ou em forma de palavra? Duas. Os demônios perseguem. Os demônios perseguem. O que significa perseguir? Você se levanta de manhã, o ar-condicionado quebra, o carro estraga. Há um familiar doente e surge um problema no escritório. Eles estão perseguindo o tempo todo, criando circunstâncias. 3, os demônios atormentam espiritualmente. 4, os demônios forçam ou obrigam, empurram a fazer algo errado. Não fique aí. Eles provocam desejos compulsivos nas pessoas.
Tudo que não é completamente natural, compulsivo e irracional é demoníaco. Compulsivos bebem compulsivamente, comem compulsivamente. Você está aqui ou me deixou, ou não estão enviando mensagens de texto. 2, os demônios escravizam. Quais são as características? Eles escravizam. Por favor, deixe-me. Os demônios escravizam, as pessoas podem pecar. Mas você pode tomar a decisão de parar de fazer isso. O homem deve beber álcool, mas pode decidir parar. Mas quando está completamente escravizado, então realmente não consegue largar o álcool de forma alguma. Jejua e ora, mas não consegue largar. Continue. 5. 6. Os demônios contaminam e corrompem. Como é que a contaminação entra na igreja? Pois ela penetra em sua mente. Você começa a falar mal. Falam mal de mim, do irmão, da família, e isso começa a penetrar na sua mente. Porque o diabo penetra, bate, bate e penetra até te enganar. E ouça isso: quando te dizem algo ruim sobre mim, você começa a me ver com esses olhos. Isso significa que você já foi contaminado. Você já não vê a pessoa com os mesmos olhos de antes porque alguém colocou veneno em você. E aqui há bocas enormes que o diabo usa para isso mesmo, para contaminar pessoas. E a Bíblia diz que isso pode até levar a perder a salvação. Cuidado com a contaminação. Quando alguém tentar te contaminar sobre outra pessoa, diga: a forma mais baixa de uma conversa é falar mal de alguém. E eu não vou me prestar a falar mal de ninguém. Você deve parar isso. Você não é um brinquedo do diabo para ele colocar coisas na sua cabeça. Estamos aqui na igreja, os demônios se enganam. Qual é a meta do diabo? Penetrar até enganar você. Quando as pessoas já colocam os óculos, elas mudam, as pessoas se distanciam, porque já colocaram os óculos do engano, da grande ilusão. Há muitos espíritos imundos. Veja o que diz ali. Ali fala sobre a doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1. E isso é importante para que todos leiam. Vamos ler. 1, 2, 3, vai. Claramente que nos últimos dias, nestes tempos difíceis, alguns apostatarão da fé verdadeira. Apostatar significa, de fato, afastar-se de Jesus Cristo, afastar-se da igreja de Deus. Por exemplo, um engano. Aqui há um engano. Pessoas que dizem: não preciso me congregar. Isso é contra a Bíblia. E se você acreditou nisso, você já está enganado. E qual é a doutrina? Ouvindo? Vamos, leia por favor: espírito enganador. E agora, terrível doutrina de demônios. Quanta gente, muitas pessoas, está apostatando da verdadeira fé, pregando com fervor contra tudo o que aprenderam anteriormente aqui. Não é outra coisa senão apostasia viva. Continue, por favor. A hipocrisia de mentirosos que têm a consciência cauterizada, os demônios enganam. Essa é a parte final. Toda religião, toda forma de religião, para trás. Toda e qualquer forma de religião é, na verdade, uma ilusão. Existem atualmente mais de 4.000 diferentes religiões no mundo. Uau! Todas elas são uma farsa, porque só existe uma verdade. Cristo é realmente a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai para o céu sem Cristo. Ninguém vai ao Pai sem Cristo. Há muitos espíritos, doutrinas de demônios, seduzindo as pessoas para afastá-las. Você já não precisa mais se congregar. Já não acredita em pastores. E começamos a usar isso e o diabo nos engana. Continue, por favor. Os demônios adoecem as pessoas. Os demônios estão sempre ligados à doença. E mais adiante vou ensinar sobre isso. Continue, por favor. 8, continue. Tudo isso que vimos ali, agora eu quero que nós vamos para a nossa área emocional. Vamos lá, como eles operam. Você já sabe o que eles querem. Seduzir você, empurrá-lo para que volte de onde saiu. E aqui vem a outra parte. Por que você não coloca a área emocional? Quero que veja exatamente em quais áreas específicas os demônios operam ou atuam. E isso eu tenho visto por 30 anos. Não estou falando da minha cabeça, estou falando da experiência que eu tive. Primeiro, aí vem as emoções.
as emoções. A mente, mas não vamos tocar na mente. Sinto no meu coração que há mais necessidade disso. Primeiro, por trás de toda emoção negativa há um demônio correspondente. Isso significa que você pode ser influenciado por um demônio. Se você fica com raiva e não consegue se controlar, é um demônio. Ou seja, porque a ira pode ser controlada, mas se você não consegue e explode, há um demônio de ira. Continue, por favor. Continue. Estas são as quadrilhas de demônios nas emoções. E alguém diz, eu realmente posso tê-las, qualquer um de nós, desses espíritos malignos, e eles não vêm. Eu vou falar sobre isso no próximo domingo. As entradas, como é que eles entram? Porque eles não têm autoridade, mas se nós lhes damos autoridade, lhes damos o direito, eles entram. Aqui vem o ressentimento, a falta de perdão, o ódio profundo, a violência desenfreada, o assassinato, a amargura, a culpa, a condenação, a ira. Essas são verdadeiras gangues de demônios. Ciúmes, inveja, como eu estava falando, a inveja destrutiva e corrosiva. Esse sentimento hostil pelo que o outro tem. E é tão hostil que diz, eu tenho que fazer algo para tirar isso dele. É tão hostil, aliás, há pessoas na Bíblia que mataram por inveja e ciúmes. Há algumas pessoas que querem ver você morto simplesmente porque você tem o favor e a graça de Deus. Digam comigo, amém. Igreja, ciúmes, inveja, pena de si mesmo, comportamento antissocial, traumas que passamos na vida de criança, amarras da alma, ímpias. Ou seja, existem amarras da alma de Deus e existem amarras da alma demoníacas, que são verdadeiramente prejudiciais. Por exemplo, um homem cuja esposa, ele tem um espírito de Acabe, é um espírito passivo. Esse homem deixa o mundo desabar completamente e não faz absolutamente nada para mudar a situação. A mulher tem o espírito de Jezabel, que controla. Então, esse homem passou tantos e tantos anos deixando que a sua mulher tomasse todas as decisões importantes, que quando eles se separam, ele realmente não consegue viver sem isso, porque ele precisa ser controlado. E se você controla a sua mulher, você é na verdade um submisso. Vou tirar as calcinhas da sua mulher e vou colocar em você. Não estou dizendo para maltratar sua mulher. Você deve tratá-la bem, amá-la, cuidar dela, como diz a Bíblia. Mas você tem que ser o homem da casa. Então, quando há ligações da alma, por exemplo, uma pessoa que foi gravemente abusada sexualmente fica emocionalmente e profundamente ligada a quem a abusou. E isso é uma ligação almática demoníaca, uma conexão espiritual maligna. E é por isso que a pessoa quer voltar para quem a machucou. Muitos de vocês têm o espírito do masoquismo. Que você não desista de um relacionamento que te atinge. Um relacionamento abusivo que não te sustenta, que te maltrata, mas você ama o homem. E por que vocês estão com uma cara tão idiota? Sorriso. Ei, se tem um indivíduo que não te dá nada, que te maltrata verbalmente ou fisicamente, mande-o para o inferno. Vou te contar uma coisa. Como você sabe quem está no comando ou quem é o chefe no relacionamento? Muito simples de saber. Muito simples. Qual é a forma simples? A mais simples é esta. Todos os homens verdadeiramente controlados por suas mulheres nunca o são. Eles assumem sua posição de sacerdócio de forma dedicada e assumem sua posição de provedores com grande responsabilidade. Eles assumem sua posição de busca de Deus com um coração sincero e com fervor.